Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Bárbara e este é o canal Joia Demais. Hoje eu estava meditando sobre tudo que eu já passei nessa vida e meditei sobre aqueles anos perdidos do lado de um abusador severo. Pensei como eu estava mal, como eu estava fraca, como minha alma estava doente, meu espírito sofria. Eu, muitas vezes, pensei que eu ia encontrar alguma ajuda com aquelas pessoas que faziam parte daquele círculo, que faziam parte da plateia, na verdade, porque eu estava numa peça teatral e não sabia. Acontece que eu não sabia porque eu estava sendo completamente manipulada, enganada. Então é difícil você sair de algo que você não compreende, que você não sabe o que está acontecendo. Foram muitos anos ouvindo pessoas, muitos anos enfraquecida, muitos anos sem saber o que fazer, sem entender nada que se passava, porque muitas vezes eu pensava que eu estava falhando. Quando eu ouvi de uma pessoa que eu acreditava tanto, que eu admirava, a seguinte frase: ruim com ele, pior sem ele. Quando eu ouvi de uma outra pessoa, você não sabe perdoar, e outras coisas, depois de eu ter falado os absurdos que eu estava vivendo, que o meu filho estava presenciando, eu cheguei a pensar, meu Deus, será que eu que sou o problema? Eu tenho que me encaixar nesse padrão? Como assim? Eu não estou entendendo. É tudo muito confuso, gente. Porque você fala de coisas tão sujas para pessoas que pregam pureza. E essas pessoas que pregam pureza falam de amor, de perdão, do amor de Deus, da morte de Jesus. Você conta para elas tais situações vergonhosas que você teve vergonha por anos até de contar, e você ouve que você tem culpa, que é assim mesmo. E depois você ainda fica sabendo que essas pessoas falaram mal de você pelas costas, depois que você deu as costas para elas. E por que você deveria continuar com essas pessoas? Se você já percebeu quem elas são, se você já percebeu a frieza do coração dessas pessoas, a falta de amor, a falta de respeito, o orgulho, a intimidade que essas pessoas têm com o mal. Elas não têm intimidade com o divino, não têm intimidade com o que é bom de fato. Na verdade, elas não têm uma luz. A luz que elas ensinam, que todos devem ter, elas não têm. E é chocante isso, né, gente? É difícil de tragar. Mas é uma realidade que você não pode ficar contestando. Você não pode questionar a Deus, brigar e falar por que isso aconteceu. Porque estamos no mundo. Estamos entre pessoas de todo tipo. E no mundo jaz o maligno. A Bíblia fala que nos últimos tempos os homens seriam mesmo
egoístas, presunçosos, mentirosos, adúlteros, egocêntricos, ladrões, promíscuos e mais coisas. Então, não dá para se chocar tanto assim, né? Porque é uma realidade, tem que ser cumprida, porque a palavra de Deus não falha. Nós erramos, porque nós não conhecíamos a verdade de fato. E a própria Bíblia fala, uma passagem da Bíblia, a palavra de Deus está falando: meu povo sofre por falta de conhecimento. E nós não conhecíamos de fato nossos próximos, nem mesmo a nós. Hoje que estamos nos conhecendo, procurando uma reconstrução mental, o resgate da nossa alma, a cura do nosso espírito, porque tivemos esse conhecimento, tivemos um encontro muito íntimo com a escuridão, com as trevas, com a falsa santidade. A verdade que escolheram acreditar e passaram para nós. E nós, por um tempo, acreditamos nessa verdade. A verdade deles. A verdade dessas pessoas facilitadoras de narcisista maligno, bajuladoras, macacos voadores, admiradores do mal. Mas eles continuam falando que são santos. Continuam falando do amor de Deus, do perdão às pessoas. Eles nunca vão se enxergar de fato, gente. Se descobrirmos essa verdade, toda essa verdade com o abusador e com seus apoiadores, que essa verdade não fique só com a gente, que aprendamos com toda essa situação e possamos produzir algo novo em nossa vida e na vida de quem precisar. Existem milhares de pessoas por aí sofrendo na mão de cônjuge destruidor, na mão de pastores falsos profetas. Aliás, na internet vocês podem ver quantos falsos profetas que estão aí falando de Deus. Agora mesmo nas eleições, próximo ao segundo turno, apareceram trocentos profetas aí falando da política, do que ia acontecer. E vocês viram o resultado, né? Então, vamos procurar uma base sólida, firme, para nos firmar e não nos deixar levar por conversinhas, porque cada um fala o que quer, o que lhe for conveniente, o que chama atenção, o que traz aplausos, admiração. Só que na maioria das vezes é uma grande mentira, um grande engano. Então, com esse conhecimento que temos hoje, que busquemos uma vida mais grata, se possível mais santa, porque depois de todo abuso, foi difícil me levantar, eu caí de novo, mas estou aqui, gente. Já sofri bastante, já me enganei de novo com falsos, como é que eu posso dizer? Falsos bondosos, né? Pessoas que parecem serem tão boas, tão cheias de boas intenções, mas de boas intenções o inferno está cheio, né? Então que nos cuidemos, gente, que pensemos mais,
positivamente sobre nós. E que esse aprendizado nosso, dure para sempre. Que não esqueçamos do que vivemos e do que aprendemos. Não foi à toa, serviu para alguma coisa. Então se levantem, se precisar chorar ainda, chore. Mas tenha certeza, a cura virá, a vitória virá. Mas vocês ainda terão lutas pela frente. Mas, com certeza, se buscarem cada dia melhorarem, vencerão todas as batalhas que vierem. Um beijo para vocês e até a próxima.